Religião e esporte parecem atividades incompatíveis, quase opostas. De fato, a religião pode ser associada ao trabalho silencioso e à espiritualidade, enquanto o esporte é relacionado ao entretenimento barulhento e ao físico. No entanto, conhecendo a história do surgimento de alguns esportes, como o sumô, o judô, o aikido, e de algumas competições, como os Jogos Olímpicos, vemos uma estreita ligação entre religião e esporte. E às vezes essa ligação pode ser sutil e outras vezes tão multifacetada que é razoável questionar. Isso ainda é um esporte ou já é uma religião inventada ou implícita? Sem entrar aqui nas sutilezas terminológicas, observemos que todos esses termos têm seus méritos e deméritos. E aqui, neste vídeo, falaremos sobre o esporte mais popular do planeta e o esporte do nosso mito analisado, o futebol, também chamado de religião secular por Hans Kelsen. E por religião secular entende-se um sistema de crenças que geralmente despreza os aspectos metafísicos do sobrenatural, frequentemente associado às religiões tradicionais, e, em vez disso, confere qualidades religiosas a entidades terrenas. Canto meu portão, meu único amor. Dale, dale, oh. Dale, 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 oh. Eu sou Palmeiras, sim, senhor. E bebo todas que vier. Sociólogos analisaram que, para muitos torcedores, a pertença a um time, frequentemente transmitida pelos pais, é tão significativa quanto a identidade religiosa. Urbanistas comparam as santidades do futebol com as santidades cristãs das cidades medievais. Historiadores notam paralelos entre grandes torneios e as cruzadas. E, finalmente, um estudioso da religião verá as semelhanças entre os valores esportivos, como a disciplina, o respeito à autoridade, a importância do trabalho árduo, e seus análogos nas religiões tradicionais. Uma abordagem metodológica apropriada parece ser a percepção dos ídolos do futebol no contexto da síndrome de adoração às celebridades, um fenômeno válido para a compreensão dos chamados fenômenos semelhantes ou análogos à religião. E assim, para entender como a humanidade chegou a um ponto de que um simples jogo de bola gerasse um interesse supremo em bilhões de pessoas, é necessário primeiro voltar à origem do futebol. As origens do futebol europeu remontam à Inglaterra. No século XII, uma forma primitiva de futebol tornou-se popular. A descrição mais antiga preservada data de crônicas inglesas de 1170, quando um cronista descreveu o futebol como um passatempo de massa dos jovens de Londres, em que havia equipes formadas por representantes da mesma profissão, ou seja, uma disputa de guildas. Nesse jogo, os moradores das aldeias e das guildas tentavam levar uma bexiga de porco inflada até um objetivo, como as portas da igreja adversária. Curiosamente, essa brincadeira era frequentemente jogada durante feriados religiosos, especialmente na Terça-feira Gorda. Os líderes religiosos ficaram muito preocupados com a crescente popularidade do proto-futebol e fizeram várias tentativas para proibir esse tipo de diversão, incluindo a ameaça de excomunhão, mas todas acabaram falhando. O jogo era chamado de indigno e inútil, e muitos líderes seculares também eram contra ele, como o rei Eduardo II, que viveu de 1307 a 1327. Sua preocupação não era tanto o impacto negativo do jogo sobre a juventude, mas o fato de que distraía os jovens dos treinos de arco e flecha. Além disso, ao que parece, nesse período os jogadores não deixavam suas armas de lado. Há crônicas de ferimentos graves e mortes por facas e punhais ocorridas durante as disputas. E aqui precisamos fazer uma observação interessante. Na Idade Média,
As guildas e corporações de ofício possuíam um caráter iniciático, ou seja, não era apenas aprender um ofício, mas ser iniciado em um ofício, seja ele de sapateiro, padeiro, pedreiro, e esse aspecto influenciou, por exemplo, na própria ritualística das máfias italianas, tanto da Sicília como da Calábria, como de Nápoles, que possuem ritos de iniciação que remontam às guildas. E também a própria maçonaria, que é uma descendente da corporação dos pedreiros medievais. E assim, o futebol nasce nos seus primórdios como uma disputa de guildas, ou seja, como uma disputa profundamente identitária. Na linguística moderna e na comunicação intelectual, o futebol é estudado como um tipo especial de discurso. A variante nacional argentina da língua espanhola é um caso muito estudado e amplamente reconhecido como um impacto dos contatos linguísticos e do socioleto lunfardo na sua formação, assim como na formação da própria cultura. Uma das manifestações da cultura argentina e da autoconsciência dos argentinos é o discurso futebolístico. É sintomático que na variante nacional argentina da língua espanhola, a expressão idiomática com a lexema futebol, que em um dos exemplos, no pesca no futebol, que é não pescar, não pegar nenhum futebol, que significa não entender porra nenhuma, o que verbalmente confirma o enraizamento do futebol na consciência linguística no mundo cotidiano e na semiosfera da identidade dos argentinos. E assim, a formação da nação argentina, influenciada por migrações em massa de europeus, formando uma das nações latino-americanas mais europeizadas, com um sentimento de orgulho próprio por sua história e por seu país. E neste contexto, o rei dos esportes, o futebol, não é apenas um esporte em si, mas um evento social, uma arena de emoções, paixões e ambições. O futebol, com seu espetáculo e espírito de luta, faz parte das prioridades da identidade argentina. E o nome de jogadores como Maradona e Messi tornam-se, juntamente com nomes de outros famosos argentinos, um símbolo nacional, como, por exemplo, Gardel, Perón e Che Guevara, Borges e Cortázar. O fator vingança das Malvinas que Maradona alcançou naquela vitória contra a Inglaterra no título da Copa explicaria a mitologização da sua figura? Não. De fato, ali foi um ápice, digamos assim, deste papel sociológico, cultural e noético do futebol. Mas a figura de Maradona enquanto mito só é explicada por diversos outros fatores, tanto da identidade cultural argentina, como de sua trajetória de altos e baixos, de extrema autenticidade, que serviram para fundir a figura de Maradona com a própria identidade argentina. Pois a identidade argentina, em sua religiosidade popular, em sua cultura literária, é repleta de exemplos de homens fora da lei que se tornaram santos populares ou grandes heróis, homens que lutaram contra a injustiça, contra a opressão, contra a exploração das empresas, tanto estatais como estrangeiras, e através do banditismo, nesse caso, um banditismo heróico, alcançaram esse papel de devoção popular. Um deles é o famoso Bairoleto, que era um maçom conhecido na Argentina, um grande dançarino que lutou contra as injustiças da polícia do campo e do exército argentino. Há também outros muito famosos,
como Mate Cocido, que tem uma trajetória parecida. E na literatura, o famoso Martim Fierro, de José Hernández, de história semelhante na literatura, que também é muito popular no Rio Grande do Sul do Brasil. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corría el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Pois a passagem de Maradona pelo futebol argentino não foi muito longa. Do Argentinos Júniors, ele foi para o Boca e ficou pouco tempo nessa primeira passagem pelo Boca e já foi para o Barcelona. Pelé, por exemplo, elevou o Santos a um novo patamar na história do clube e levou o nome do clube para o palco mundial. Mas Pelé, embora toda a idolatria, toda a menção como rei do futebol, como um símbolo do Brasil, não podemos dizer que é um mito brasileiro como Maradona é na Argentina. Pelé, como o próprio Edson Arantes costumava dizer, era separado de sua pessoa. Pelé foi uma fabricação, digamos assim, bem cuidadosa, tanto do Edson como da imprensa brasileira, que viu na figura de Pelé uma forma de, digamos, com o perdão do termo, desmarginalizar o futebol. Jornalistas como Flávio Prado admitem que antes de Pelé, a própria imprensa esportiva no Brasil era algo de segunda categoria, algo marginal, e através de Pelé essa imagem mudou. Então Pelé tomou muito cuidado, ou melhor ainda, o Edson tomou muito cuidado ao fabricar a imagem de Pelé. A recusa em jogar a Copa de 74, já no final da carreira, demonstra aqui que Pelé tomou cuidado de parar no auge, não queria se tornar uma figura decadente, queria preservar a imagem de atleta do século. Já Maradona não. Maradona, como veremos a seguir, era uma imagem muito espontânea, orgânica, como dos bandidos rurais da Argentina, como dos santos populares argentinos. Ou seja, a sua autenticidade ajudou a fundir a sua personalidade ao imaginário argentino. Como o objetivo deste vídeo não é fazer uma biografia ou explicar a carreira de Maradona, mas os aspectos simbólicos, vamos direto ao ponto. Maradona foi de carreira curta na Argentina. Como mencionei, sua primeira passagem não foi longa, mas foi Uhum. suficiente para sair como ídolo. Na Copa de 78, a Copa na Argentina, ele já recebia um clamor para ser convocado, mas não foi, ainda era muito jovem. Em 82, ele foi e perdeu a Copa com a seleção da Argentina com derrotas para Brasil e Itália. Então, vamos pegar aqui a sua carreira no exterior. Por incrível que pareça, elementos da carreira de Maradona no exterior, além das Copas, são relacionados a esse seu aspecto mitológico. Porque do Boca ele foi negociado ao Barcelona, um poderoso time europeu, uma equipe já famosa e consagrada, o segundo maior clube da Espanha, digamos assim. Ali a sua passagem foi curta, uma temporada com belos gols, com jogos decisivos, mas também com contusões e problemas extra-campo. E isso fez com que uma feliz coincidência noética, digamos assim, levasse Maradona a um clube que tinha completa relação com a sua identidade mais profunda.
Pois se Maradona tivesse ido para outro grande clube da Europa, como o Juventus, a Inter ou o Milan, a fusão de sua personalidade e da nueces argentina não seria a mesma. Aquilo que eu mencionei da cultura popular argentina, de venerar os bandidos rurais como os santos do catolicismo popular argentino, tem tudo a ver com o clube Napoli e com a própria cidade e a região. Pois, assim como Maradona, um garoto baixinho, pobre, relegado da Copa do Mundo em seu país, e que dizia que sua origem era de um bairro de condomínio privado, ou seja, privado de luz, energia, né, água, saneamento e cultura. O sentimento de Nápoles em relação ao norte da Itália, as regiões mais ricas, é o mesmo. Ali há uma grande rivalidade do Napoli com os grandes clubes do norte da Itália, que não é apenas uma rivalidade futebolística, é também uma rivalidade de ressentimentos culturais, econômicos e sociais. E então, aqui há uma feliz coincidência que só aparece na história da formação de grandes mitos. Parece uma mão de Deus novamente conduzindo Maradona no momento certo e no lugar certo para formar a sua ideia enquanto mito. Contra la prepotenza e infamità non c'è perduro, non c'è pietà, ricco sgarra la società. É este elemento de exclusão que transforma, por exemplo, a camurra, máfia napolitana, em um símbolo local. Não pela figura do crime em si, mas pelos valores, pelos ritos iniciáticos que remontam às guildas que várias vezes durante a Idade Média precisaram travar lutas contra as autoridades vigentes por sobrevivência. E Maradona se identifica muito bem com esse pensamento da máfia italiana como um símbolo de resistência à tirania, à exploração que o Sul sofria do Norte. E assim, Maradona, além dos títulos e jogadas brilhantes que fez pelo Napoli, conseguiu continuar o seu mito, a sua figura mitológica fora da Argentina. Como eu já disse, uma coincidência muito feliz essa sua transferência. E assim podemos dizer que tanto a Camurra, a máfia napolitana, como Maradona representam muito bem a figura do deus Hermes, é chamado também o deus dos ladrões, e o segundo a mitologia, segundo o aspecto que Hermes ganha na Renascença, o pai da alquimia, das ciências naturais e também das ciências que buscam investigar e controlar a natureza. Ou seja, se aqui você tem uma divindade que controla a própria natureza, fornece chaves para o homem escapar das próprias, digamos, com o perdão do termo, tiranias ou ainda do controle da natureza, que dirá então em relação ao governo dos homens? E Maradona, ao longo de sua carreira, representou isso muito bem, mesmo com seus altos e baixos. Pois, em termos de carreira, Messi, por exemplo, foi muito mais vitorioso do que Maradona. Eles empatam ali, talvez, pela seleção da Argentina, com uma Copa e uma final para cada, mas, como jogador de clube, mesmo com a carreira muito vitoriosa de Maradona no Napoli, Messi ganhou muito mais. É um grande ídolo da Argentina, mas não é um mito como Maradona, e justamente por conta de seus baixos, dos seus fracassos, dos seus problemas, que criam essa figura de espécie de Hermes, o deus psicopompo que transita por todos os mundos. E assim é o deus dos marginalizados, daqueles que tentam controlar
a- as coisas que acontecem ao redor, seja através do domínio dos homens ou da natureza. E o fracasso faz parte disso. O mito, muitas vezes, também é famoso por conta de um erro. Jonas não seria tão conhecido se não tivesse desobedecido a Deus e assim parado no ventre da baleia. Podemos dizer o mesmo de Sansão. Sansão é muito mais lembrado por cair na sedução de Dalila e depois precisar se matar para derrotar os filisteus. É aqui e precisamos investigar até o final, um tanto melancólico de Maradona pela seleção argentina. Belíssimo gol que acabamos de assistir, o narrador agradecendo a Deus pelo futebol e por Maradona, dentro daquele contexto da Guerra das Malvinas que já mencionamos. Claro, nada disso será esquecido quando falamos de Maradona, mas uma feliz coincidência novamente aumenta o caráter mitológico de Maradona, ligado a Noesis Argentina e à própria figura de Hermes. Foi a preparação para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Depois de diversos problemas com drogas, indisciplinas e polêmicas, e também depois de ganhar muito peso e não ser mais o mesmo, Maradona se preparou como nunca para a Copa nos Estados Unidos, onde a Argentina tinha um time jovem com grandes valores que fizeram muito sucesso depois, mas nunca ganharam uma Copa do Mundo, como Batistuta, Redondo e outros grandes jogadores. Ali Maradona se preparou, fez dieta, mas em certos momentos se exaltou, digamos assim, na comemoração, pois ele encarava aquela Copa como uma batalha redentora, como uma epifania ou até mesmo uma ressurreição. Isso já na época fez com que diversas suspeitas fossem levantadas e óbvio que ali nos Estados Unidos isso, digamos que vai um pouco para a teoria da conspiração, mas há uma suspeita legítima aqui que Maradona foi pego como bode expiatório da mentalidade americana de combate às drogas. Sorteado para o exame de doping, Maradona foi pego, condenado, perdeu a Copa e a Argentina foi eliminada precocemente nas oitavas de final contra a Romênia. Um último triste tango de Maradona que, para quem acompanha os bastidores do futebol, sabe que há uma forte suspeita de uma grande injustiça, daquele mito do Deus marginal que sofre uma conspiração da mão tirânica. E um mito para fechar com chave de ouro, como vocês viram no próprio vídeo, termina com caras de desabafo, belos gols e com um final trágico e também injustiçado, como
o Dionísio na forma de Zagreu, que desce ao mundo dos titãs e é ali dilacerado. E o renascimento de Maradona não se deu como um novo jogador, um novo técnico, cuja carreira como treinador não foi lá muito brilhante, mas um renascimento como um mito eterno, como uma ideia presente para sempre na mentalidade do povo argentino. E é por isso que eu encerro este vídeo com o famoso tango de Roberto Goyeneche, La Última Curda, que é carregado desse elemento dionisíaco que também está presente em Maradona, a última bebedeira que aparece diante do sofrimento, das lembranças, das decepções e com versos finais plenamente identificados com a vida deste grande mito. E os versos finais mencionam assim que arrasta o sol, seu lento caracol de sonho. Não vês que venho de um país que está no esquecimento, sempre cinza após o álcool. Escutem então este belíssimo tango. Muito obrigado para quem assistiu até o final e até a próxima. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón.